Olá, mamães e papais! Hoje nós vamos falar sobre a importância da volta às aulas para a saúde e educação das crianças no meio dessa pandemia. O assunto tem despertado muita polêmica e muitos pais estão insatisfeitos com a atual situação. Mesmo com a decisão do município de São Paulo de retornar às aulas, ainda assim o retorno foi autorizado só para novembro. Por mais que as medidas de isolamento social tenham sido muito importantes para preservar a saúde de todas as pessoas, inclusive das crianças, afinal de contas é um vírus novo, uma doença nova, ninguém sabia absolutamente nada sobre isso. Agora é hora de pensarmos como e por que é importante colocarmos nossas crianças e nossos jovens de volta às escolas o quanto antes. O isolamento social prolongado está sendo péssimo para a nossa juventude, com mais e mais crianças sofrendo de ansiedade, depressão e se viciando em gadgets eletrônicos. É tempo de refletirmos sobre isso. Meu nome é Carol Ferreira, mãe de 3 meninos, psicóloga, psicanalista, educadora, e eu estou aqui para falar com vocês não só como mãe, mas também como profissional sobre os diversos desafios da maternidade real. Não sei se vocês sabem, mas aproximadamente 50 milhões de alunos no Brasil estão com as aulas suspensas por causa da epidemia do Covid-19. Em vários lugares do mundo e em alguns estados do Brasil, no entanto, as escolas já planejam reabrir ou já reabriram completamente. Sabe que essa é uma boa ideia? No vídeo de hoje eu quero discutir um pouquinho a respeito da importância do retorno das aulas para as crianças. A Covid-19 pegou o mundo de surpresa numa das epidemias mais impactantes, eu não tenho dúvida, e acho que a maioria das pessoas também não, da história da nossa humanidade. Não há dúvidas que as medidas de lockdown, isolamento social, distanciamento social, entre outras, foram absolutamente necessárias no início e no auge da pandemia, que começou aqui no Brasil em março, mais ou menos. Junto a essas medidas, as crianças e os jovens tiveram suas aulas suspensas e passaram a ir à escola virtualmente, as famosas aulas online. Foi uma medida importante para preservar a saúde da população, tanto dos grandinhos como dos pequenininhos. Mas agora já se passaram quase 7 meses sem aulas presenciais e os números de infectados e mortos estão caindo. Já não é tempo de retomarmos as aulas também pelo bem das nossas crianças. Recentemente, aqui em São Paulo, onde eu moro, a prefeitura anunciou que esse retorno vai acontecer ainda em 2020, mas marcou a data para supostamente ser em novembro, utilizando o mês de outubro somente para socialização nas escolas, um tipo de funcionamento que não ficou muito claro. Será que é o suficiente? Não deveríamos exigir com mais contundência o retorno imediato? Segundo os estudos, a maior parte das vítimas de Covid-19, isso já é consenso, são as pessoas mais velhas, com os jovens parecendo menos suscetíveis aos efeitos do vírus. Há sem dúvida uma parcela de adolescentes, especialmente, que pode vir a ter casos mais graves. A maior parte daqueles que contraírem a doença, especialmente nas faixas etárias menores, sofrerão sintomas bem leves ou serão assintomáticos. Por outro lado, se a Covid está poupando o corpo da maioria das crianças, não está sendo nada gentil com as suas mentes. Estresse, disrupção, caos, incerteza, tudo isso tem virado parte da rotina das crianças presas em casa. Quanto a isso, elas estão num grupo de risco bem delicado, vivendo em um universo que já está fora do controle. Imagina que você é uma criança e que também está vendo o sustento da família ir embora devido ao lockdown e aos efeitos emocionais profundos que a atual situação pode ter sobre uma família. Como diz o pesquisador de políticas públicas Ezra Goldberstein, crianças podem pagar um preço duplo nessa situação. Segundo pesquisas, nos Estados Unidos, quase 23% das crianças têm apresentado comportamento depressivo durante a pandemia e quase 20% delas têm sofrido de ansiedade. Uma outra pesquisa feita na China mostra que os efeitos psicológicos mais imediatos da pandemia são dependência excessiva dos pais, em 36% dos avaliados, desatenção em 32%,
preocupação em 29%, problema de sono em 21%, falta de apetite em 18%, pesadelos em 14% e desconforto e agitação em 13%. Na mesma reportagem, um pai contou um caso dentro da sua família. O seu filho tem problemas de aprendizado e por dia tem 3 ataques nervosos, enquanto sua filha entrou no vício em iPad. Ele conta que ao tentar tirar o iPad da filha, ela entrou numa crise histérica e tem tornado a convivência dentro de casa absolutamente sustentável. Mas a gente tem visto isso em famílias brasileiras também, com pais reportando preocupação, vendo as crianças desmotivadas, ansiosas, inquietas, com crises de choro. Há poucos dias atrás, a própria Organização Mundial da Saúde declarou que considerava o retorno às aulas um passo prioritário para os países, além de relativamente seguro. A extensão dessa situação por muito tempo está ameaçando um verdadeiro desastre em termos de defasagem escolar. Problemas para as crianças, para os pais, entre outras coisas. Então, por que não voltarmos imediatamente? Mas é só por causa dos efeitos psicológicos negativos que o lockdown duradouro possui nas crianças que elas devem voltar logo, assim que as condições sanitárias permitirem as escolas? Eu acho que não. O fato é que as escolas desempenham um papel crítico no apoio às crianças como um todo. Elas não são limitadas à educação formal dos jovens. Além de uma estrutura de aprendizagem, as escolas oferecem um ambiente estável e seguro para o desenvolvimento de habilidades sociais e relacionamento entre os colegas. A interação social na escola, para essas crianças, nas séries, desde os piquitititos até 12 anos mais ou menos, é particularmente importante para o desenvolvimento de linguagem, comunicação, habilidades sociais, emocionais e interpessoais. É na escola onde as crianças aprendem mais facilmente como desenvolver e manter amizades, como se comportar em grupo, como interagir e formar relacionamento com as pessoas fora da família. Na escola, as crianças também podem acessar os sistemas de apoio necessários para reconhecer e gerenciar emoções, definir e alcançar objetivos positivos, apreciar as perspectivas dos outros e tomar decisões responsáveis. E tem também um outro fator muito importante que diz respeito ao papel das escolas, principalmente para as pessoas mais pobres. Quem não pode trabalhar com home office e não tem dinheiro para pagar uma cuidadora ou babá, está tendo que lidar com uma baixa considerável no nível de supervisão e controle que uma escola exerce sobre as crianças. Se a exposição à rua, a um ambiente com presença de drogas ou delinquentes, sem a presença de um adulto, já é um fator comprovadamente associado com o aumento da criminalidade, no período do contraturno das escolas, imagina o que não está acontecendo com as famílias mais pobres nesse exato momento. A gente pode estar preparando não só uma bomba de exclusão social enquanto sociedade, mas também aumento de criminalidade, uso de drogas e outros fatores associados à falta de supervisão e controle na rotina de milhões de jovens de todo o país. Existe também um problema sério econômico. Calcula-se que metade das pequenas e médias escolas estão em risco de falência no país. Entre 30% e 50% das pequenas e médias escolas particulares do Brasil podem fechar as portas ainda nesse ano, em 2020. E por quê? O fato é que 95% dessas instituições já estão com casos acelerados de cancelamento de matrícula. Isso representa uma quantidade assustadora de professores desempregados. E não é só isso. É um risco para o funcionamento do ensino como um todo. Porque ou as demais escolas vão ter que lidar com uma maior lotação nas salas de aula quando a reabertura acontecer, ou o serviço público vai ter que lidar com uma quantidade absurda de novos alunos e a gente sabe que não tem estrutura para isso. E no meio desse cenário todo, com aumento de demanda e diminuição de oferta, o que vai acontecer? Aumento significativo nas mensalidades, o que é provável. No Brasil, nós já temos alguns estados que voltaram às aulas presenciais. O Amazonas foi o primeiro a permitir o retorno das escolas já em agosto, recebendo 100 mil alunos de volta às instituições escolares. Dentro das escolas dos estados, as carteiras são sinalizadas, estão dispostas com distância de 1,5 m uma das outras, pias e frascos com álcool em gel foram disponibilizados pelas escolas. E o que a gente já sabe sobre essa experiência? Talvez o mais importante é que já estamos há um mês que esse retorno aconteceu e o estado não registrou até agora nenhuma segunda onda da epidemia, muito menos uma maior concentração de infecções do que nos outros estados, considerando que se trata de um estado com um sistema de saúde menos preparado que o nosso,
Será que não está na hora de enfrentar o problema de frente? E eu pergunto isso porque não é só um incômodo meu ou de outros pais, como a gente falou até agora. Eu acho que a questão é maior. Vamos ser francos e nos questionarmos seriamente. Qual é a lógica de uma sociedade que permite bares e academias funcionando, mas não escolas? É claro que mantendo o distanciamento e as regras de higiene, as escolas podem voltar a funcionar. Em relação às vacinas, as notícias que a gente tem até agora é que sim, existem algumas que já estão numa fase avançada de estudo, mas não dá pra gente ficar dependendo disso pra tocar a vida, principalmente em relação à escola das crianças. Depois que esses testes acabarem, ainda vai um tempo para até as vacinas serem fabricadas para bilhões de pessoas e chegar até isso. E ainda não se sabe se vai ser uma maneira efetiva mesmo de prevenirmos o coronavírus ou se a gente vai ter que de fato aprender a conviver com ele. Fato é que já demorou para a gente discutir esse assunto da volta às aulas, sem histeria, sem politização e sem demagogia. É claro que o retorno às aulas deve ser feito de maneira segura e é importante também, especialmente, porque a gente ainda não tem uma vacina ou uma cura definitiva para o Covid. Então, uso de máscara, ter cuidado com a circulação de ar, com bebedouro e outras formas potenciais de transmissão do vírus são totalmente necessárias. Além do mais, as crianças que fazem parte do grupo de risco, que têm contato com adultos de grupo de risco, assim como professores e funcionários nessa situação, têm que ter o direito de continuar acessando conteúdo, trabalhando, tendo aula em casa, que é o que tem sido feito em muitas instituições. Esse tipo de cuidado não deve ser esquecido, é claro. O importante é que as nossas crianças estejam protegidas de todas as formas, intelectualmente, fisicamente e psicologicamente. Se você chegou até aqui, é porque você é um papai ou uma mamãe dedicado, preocupado com a saúde mental e a educação dos seus filhos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque a gente ainda tem muita coisa legal na programação para tentar te ajudar no dia a dia. E se você quer saber um pouco mais ou discutir sobre essa questão da volta às aulas, não deixe de comentar, deixar suas dúvidas, sua opinião e também de mostrar o canal para outras mamães que estão enfrentando dúvidas ou ansiedades parecidas. Juntas e juntos pode ficar muito mais fácil a maternidade ou a paternidade. Então fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve.